Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora Acreana. Está no ar mais um Planeta Acre. Hoje, 1º de setembro. Nossa, gente, agosto voou, né? Graças a Deus, voou mesmo. Então, a gente está aqui muito feliz, sexta-feira, chegando o final de semana, tudo de bom. E hoje, assim, né, o meu amigo voltou. Tava morrendo de saudade. William, boa tarde. Boa tarde, Antonieta. É um prazer estar de novo aqui, passando um tempo sem vir aqui, né? E o nosso convidado de hoje é o Major Falcão, que a gente recebeu no ano passado também, mais ou menos por esse período. Ele é assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do Estado do Acre. E a gente vai conversar sobre esse momento difícil aqui no Acre, né? Sempre mais ou menos nessa época do ano, com a falta de chuva e quando os rios baixam, né, o seu nível. Enfim, boa tarde, Major Falcão, seja bem-vindo aqui de novo. Boa tarde, William. Boa tarde, Antonieta. Boa Satisfação tarde. imensa estar aqui com vocês novamente, né, para poder bater um papo aí sobre a situação climática que o nosso estado está enfrentando. O prazer é nosso, a gente adora quando vocês vêm aqui. A gente um dia vai conseguir trazer o coronel, né? O Coronel Batista, né, que está escapulindo de vez em quando. A agenda dele é muito lotada, mas um dia ele vai arranjar essa agenda para nós, pode deixar. Mas antes da gente conversar com o Major Falcão, a gente vai ouvir uma música bem bacana. Força que Nunca Seca, do Chico César, que eu quero oferecer para algumas pessoas que sempre estão ligadas no programa, né? A Vanusa Salgado. Vanusa, tu tá aí? Um grande abraço, minha amiga. As meninas lá do Espaço Tesouro de Ouro, que estão ali no terminal, sempre ligadas no Planeta Acre. O seu Antônio, ele tem uma banquinha ali na frente da SEMA, da Caixa Econômica da Benjamin Constant. Um abraço, seu Antônio, obrigado pela audiência. Para o Arnaldo, para a Clara, minha sobrinha, ela está lá no rumo de Rondônia, por ali, que acabou de dizer que vai ouvir. Um beijo, minha sobrinha, Clara. A Força que Nunca Seca, Chico César. Acabamos de ouvir Força que Nunca Seca, do Chico César. E agora a gente vai começar com o nosso debate, com o nosso bate-papo com o Major Falcão. Sim, vamos lá. E para começar esse bate-papo, eu queria assim que ele fizesse um painel do momento, né? O que está acontecendo agora. O que é isso, né? Porque todo ano a gente percebe que um pouquinho está pior, né? Cada ano está mais apertada a coisa, né? Me parece ser uma cobrança da mãe natureza, né? Cada dia está demonstrando que nós precisamos cuidar melhor do meio ambiente, da natureza, e aí nos cobra. Mas a realidade, Antonieta, é justamente que a partir do mês de junho, né, onde cessa as chuvas aqui na nossa região, principalmente aqui no estado do Acre, nós começamos com um período de estiagem, onde a vegetação fica muito seca, né, e fica propícia às queimadas. E aí a comunidade, a população, no geral, começa a fazer essas queimadas, prejudicando o meio ambiente, emitindo muita fumaça, né? E nós estamos num período muito crítico, onde todo o estado está num risco alto e crítico de incêndios. Ou seja, em qualquer lugar que nós atearmos fogo, vai pegar fogo, de verdade. Então, por isso que nós estamos passando por essa situação complicada nesse momento. Eu costumo dizer que eu fico triste em ver tudo isso, porque eu me lembro que desde 2003 que eu estou trabalhando no meio ambiente, que a gente vem trabalhando com esse povo, com todo o estado do Acre inteiro. A gente viajou em todas as cidades do Acre, fazendo educação ambiental, levando capacitação, informação, para o produtor não precisar queimar. Aí quando eu olho para trás assim, eu digo, meu Deus, que foi? Eu acho que eu fiz certo, pelo menos é o que eu imagino, né? Que a gente espera que quando a gente vai fazer um trabalho desse, as pessoas absorvam e vejam o tamanho da gravidade, né? E hoje, se a pessoa que ouviu a gente falar lá em 2004, 2005, 2006, ela vai perceber que a gente não estava falando brincadeira, a gente estava falando sério e muito sério. Então, hoje, tu quer falar, William, sobre esse... Claro, estado de emergência, né? A gente precisa perguntar para o Major Rocha, Major Falcão. Opa, é gato, é Falcão, menino aí. É Major, sempre. Perdão. A gente sabe que o governo do Acre decretou estado de emergência, né, no estado. Conta pra gente por que e quando se decreta estado de emergência, qual o significado de estado de emergência? Explica pra gente.
Isso mesmo. O governo do estado ele decretou situação de emergência em 3 municípios do Acre, sendo que Cruzeiro do Sul foi decretado pela prefeitura municipal, pelo prefeito de Cruzeiro do Sul. Então, o governo do estado ele decretou situação de emergência em Rio Branco, Porto Acre e Brasileia. E é bom que a gente lembre os ouvintes aqui que essa decretação do estado de emergência, de situação de emergência, não se deu pela questão das queimadas, e sim pela estiagem, ou seja, pela seca dos rios. E essa decretação de emergência é uma situação que o governo do estado tem ao seu dispor justamente para prestar melhor condição de enfrentamento a essa situação crítica que nós estamos passando, para que a população não venha a sofrer mais do que está sofrendo agora. Então, nesse primeiro momento, o governo do estado, através da Defesa Civil Estadual, né, e também os órgãos parceiros, decretou a situação de emergência e foi enviado para Brasília para o devido reconhecimento pelo Ministério da Integração. Então, através dessa ação do governo do estado, vai se poder ter recursos e também as ações necessárias para que a população desses 3 municípios aqui citados não tenham desabastecimento de água, por exemplo. É interessante também falar que, apesar de que em outros municípios ainda não foi decretada a situação de emergência, mas não descartamos a possibilidade, porque nós temos outros municípios também que enfrentam a situação de seca, né, e que também poderá ser decretada a situação de emergência dependendo do que o clima e o tempo se comportam daqui para frente. Que setembro é um mês muito difícil, né? Eu acho que final de agosto e a primeira quinzena de setembro, para mim, eu tenho a impressão que são os momentos são cruciais, assim, muito complicado. É água, aí, gente, vem um frio ali, olha que delícia. Eu fico preocupada quando esse vem frio, é gostoso e tudo, mas é preocupante, né? Então, a gente precisa ficar muito atenta nessas coisas, né, Major? É verdade. A questão da friagem, que aqui no nosso estado nós chamamos assim, né, as frentes frias, ela tira a umidade do meio ambiente, a umidade do ar. Então, isso aí faz com que ainda tenha menos formação de nuvens, tenha menos chuva, aumente a temperatura logo depois que passa essa onda de frio. Então, realmente não é um momento muito bacana, principalmente nós que enfrentamos altas temperaturas, mas não é uma coisa boa para o meio ambiente, nem boa para nós. Mas aí é por isso que... E essa impressão, Antonieta, que você teve, que você acabou de citar aqui, que segunda quinzena de agosto e primeira quinzena de setembro são os momentos mais críticos, não é impressão apenas, é um fato, realmente. E ainda, com a gravidade do clima, nós não estamos mais falando só da segunda quinzena de agosto e a primeira de setembro, mas sim de todo o mês de setembro. O mês de setembro vai ser todo... difícil, né? Agora tem uma certa diferença, eu não sei se eu estou notando errado, mas ano passado estava pior nesse momento, né? Tipo, agosto, ano passado, não deu um pingo d'água, eu acho. É verdade, William. Na realidade, o ano passado estava mais difícil do que nós estamos agora. Mas aí vamos lembrar que o ano passado não é um ano bom para referência, porque na realidade nós estamos no segundo pior ano de toda a história. Então, só perde para o ano passado, e sendo que o ano passado não é um ano bom de referência, porque foi uma coisa totalmente atípica. Nós tivemos a maior seca de toda a história, como nós tivemos em 2015 a maior cheia. Então, nós não pode ter o 2016 como referência, porque a gente vai acabar desprezando os outros anos que fomos bem melhor do que nós estamos agora. Pois é, então o Estado está aí cheio de operações, né, secretarias municipais, de meio ambiente, o IMAC, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, eu sei que IMC, CEAPROF, está todo mundo envolvido nesse momento, Corpo de Bombeiros, né, Polícia Militar, tem muita gente envolvida nesse momento para que a gente tente, né, pelo menos tentar, né, chegar a um acordo com as pessoas, né, porque eu acho que não é mais momento de fazer acordo nem de fazer educação, o momento agora é de dar um berro mesmo para as pessoas se acordarem. É verdade, Antonieta, olha só, você estava falando sobre a conscientização, um trabalho que foi feito pela SEMA, inclusive por você, anos anteriores, e que às vezes não surte aquele efeito tão imediato. Então, a questão das operações e das fiscalizações é um instrumento e uma ferramenta que é utilizado também pelos órgãos de controle
justamente para poder coibir a questão das queimadas, melhoria do meio ambiente e se as pessoas não são conscientizadas, elas precisam ser penalizadas, infelizmente. Mas a ideia dos órgãos de controle, e o Corpo de Bombeiros é um órgão de combate, um órgão de resposta, é que nós conscientizemos e não precisemos fazer com que as pessoas sejam penalizadas. E, em último caso, infelizmente, o Estado vai usar a mão desse instrumento justamente para que as pessoas possam ter a consciência do meio ambiente, que não é legal, inclusive é crime as queimadas. A notícia que a gente tem é que o IBAMA já autuou alguns produtores em mais de 1,5 milhão e embargou várias áreas, né? O IMAC também já aplicou mais de 500 mil multas, 500 mil em multas, e eles ainda têm alertado, né, a população através dessas multas. É verdade, essas operações elas se deram em todos os lugares do estado, né? Com uma intensificação ainda maior nos municípios de Feijó e Tarauacá, que são os municípios que mais queimam. Então, hoje nós estamos campeões aí no município de Feijó, de Tarauacá e Cruzeiro do Sul, em relação a focos de calor e queimadas rurais, né? Evidentemente que aí falando de queimadas urbanas, que é um outro dado, o Rio Branco ele tem maior número de ocorrências de queimadas urbanas justamente porque tem a maior população do estado, está concentrada em Rio Branco, proporcionalmente isso. Anos anteriores, a operação, ela acontecia sempre, era 7 de setembro, né? Eu sei que esse ano ela começou bem antes, né? Porque aí vai um pouco, pega as pessoas de surpresa, porque todo mundo assim, vai ser 7 de setembro a operação, então vamos largar fogo no final de agosto e depois do dia 7 de setembro. Então essa operação modificou um pouco, né? Ela já está acontecendo desde, acho que depois do dia 20 de agosto, se eu não me engano. E ela vem acontecendo e vai acontecer o mês de setembro inteiro, né? Tu sabe quais são essas operações que estão acontecendo, que vão acontecer? Tu tem essa informação ou não? Acompanhamos sim, as operações elas têm ocorrido inclusive antes da data do dia 20 de agosto, né? Já durante todo o mês de agosto, começou mais cedo, como você bem lembrou, porque há uma necessidade disso, né? E essas operações elas vão continuar sendo feitas, como já estão sendo feitas, e inopinadamente. Então, se planeja numa semana para executar na outra. Então, pode ser o município de Brasileia, pode ser Chapuri, Porto Acre, que é um município também que queima bastante, que inclusive já teve propriedades embargadas, viu, William, lá em Porto Acre, como teve em outros lugares. Então, a divulgação antecipada, às vezes, até prejudica um pouco da operação. Por isso que fica mais assim, porque então as pessoas ficam preparadas para aquele momento. Né? Mas, assim, o ouvinte da radiodifusora que está agora nos prestigiando, é interessante que não se preocupe com essas operações, uma vez que você não está fazendo nada de errado. Então, e se está com a intenção, vamos tirar a intenção e não vamos fazer nada de errado em relação à queima, porque está proibido em todo o estado. Nós estamos com o risco alto e crítico de incêndios em todo o estado. Se nós pegarmos o mapa do estado e através do satélite, nós vamos ver que ele está totalmente em vermelho, seja do norte ao sul do estado. Então, isso significa que é um alto risco e um crítico risco de incêndio. Então, nós aconselhamos e pedimos a todos os ouvintes da radiodifusora, habitantes da zona rural, da zona urbana, que não pratiquem esse tipo de crime contra o meio ambiente. Porque a folha, né, que a pessoa junta no seu quintal, a queimada urbana, a pessoa pega a folha da árvore e queima. Sim. Olha, eu acho que não precisa fazer isso. Se você não quer botar porque lá em casa a gente coloca no pé das árvores, porque para a árvore aguentar o verão, né? Então, quando você faz isso, a raiz da árvore fica protegida. Então, não custa nada fazer isso. Não quer fazer isso? Ensaca e bota na frente que o carro do lixo leva. É verdade, as pessoas ainda insistem, e aí é bom que te lembre também, Antonieta, que em relação a cultura. A cultura para o povo é muito difícil mudar. Mudar a cultura é complicado, mas estamos tendo grandes avanços, né, em relação a isso. Então, vou reforçar ainda o que você acabou de dizer. Então, os nossos ouvintes, não queimem suas folhas, seus lixos. E outra coisa, às vezes quando é folha e um lixo ali ainda é pouco, mas quando tem uns terrenos aí com a vegetação muito alta, que coloca fogo, causa um risco muito grande. E quando você estiver queimando umas folhinhas, achar que aquela fumaça que está emitindo ali é pouca, vai se juntar com a do vizinho, com a do outro, e vai somar e vai dar um grande volume de fumaça. Aí o pipoco está feito, né? Foram registrados 371 focos de calor somente no mês de agosto.
eu fiquei pensando, esses focos de calor são apenas queimadas grandes? Como é que é contabilizado os focos de calor? Pois é, os focos de calor que são medidos pelo satélite, né? Nós temos aí vários satélites que medem isso, mas esse número é dado por um satélite de referência, um único satélite apenas, né? Então ele registra as queimadas grandes, viu? Então aquelas pequenas queimadas, inclusive queimadas urbanas, não são registradas através do satélite, porque nós teremos que ter uma área mínima para que o satélite venha a acusar esse incêndio. Então, na realidade, nós podemos ainda colocar um número bem maior do que esse divulgado, justamente porque o satélite não faz a leitura de todos. Então, esses aí são aqueles queimadas rurais, com grandes áreas, né, e que o satélite registra para dizer onde está mais queimando no estado. Eu me lembro que quando a gente trabalhava fazendo a educação, a preparação das brigadas voluntárias, né, que a gente falava, a gente conversando com os produtores, aí ele ria e dizia assim, nunca que vão chegar aqui na minha terra. Aí eu digo assim, não, mas o senhor vai lá no IMAC um dia precisar de um documento, aí o banco lhe pede um documento, o senhor chega lá no IMAC, olha, está aqui. Aí ele chega lá, puxa a imagem do satélite que sua terra está queimada. Então a gente não precisa chegar lá, né? A gente vai, mas quando a gente não chega, o satélite chega até lá, né? Sem dúvida, o satélite é o espião, né? E ele registra em tempo real. Inclusive, é possível mandar fiscalização em tempo real. Então, registrou, vai aí, o pessoal via terra. Inclusive, nós estamos também utilizando a aeronave para poder chegar mais rápido nos locais através dos órgãos de controle e também o pelotão ambiental, o poder de polícia, polícia militar, corpo de bombeiros. E vai, infelizmente, aplicar as sanções necessárias àquelas pessoas que ainda insistem em queimar. Pois é, nosso programa, né, é maravilhoso, mas ele já está chegando ao fim. Então, a gente vai abrir os microfones para o Major Falcão falar. A gente passa o programa brincando, a gente fala sério, a gente fala brincadeira para a informação chegar leve para as pessoas, né? Mas é muito sério o assunto, pessoal. Vou abrir os microfones para o Major Falcão falar mais qualquer coisa que ele queira sobre o assunto e suas despedidas. Sim, sem dúvida. Primeiro agradecimento. Aqui a Rádio Difusora, o convite é muito bom. E o programa leve, como você bem colocou, ainda fica muito melhor de falar ainda. Então, nesse minutinho final, eu gostaria de falar, saindo um pouquinho das queimadas em relação aos rios. Né? Nós estamos com a situação muito crítica nos rios. Nós tivemos um pequeno aumento de nível nesses últimos dias, contudo, em apenas 72 horas, o rio diminuiu 37 centímetros só aqui na capital. Então, aumentou um pouquinho, não é motivo de comemoração, porque o rio voltou a descer e ainda esperamos que durante o mês de setembro ainda tenha um decréscimo ainda maior no nível. Por isso, nós orientamos as pessoas que têm muita economia com a água, usem a água racionalmente, para que não tenhamos um desabastecimento. E aí, mais um pouquinho, nós tivemos também registro de afogamentos nos últimos dias, justamente porque as pessoas estão utilizando o rio como meio de lazer, uma vez que aparece prainhas por todas as partes agora nesse momento de estiagem, de seca dos rios. E aí, mais um alerta também do Corpo de Bombeiros para que as pessoas tenham muito cuidado com as suas vidas, muito cuidado ao entrar nos rios, principalmente os saltos, porque a última morte que nós registramos aqui em Rio Branco foi justamente através de brincadeiras e saltos. E vamos ter muito cuidado com a nossa vida, porque, afinal de contas, é o bem maior e o bem mais precioso que Deus nos presenteou. É verdade. Muito obrigada. A gente espera contar sempre com vocês aqui no nosso programa. A gente fica muito feliz quando vocês vêm aqui, porque trazem muitas informações de socorro, né? Porque a pessoa... eu não tinha chegado a esse... A pessoa está lá no rio brincando, vamos brincar de pular do rio, quebra o pescoço. Então, vamos prestar atenção, pessoal. Olha só o conselho do Major Falcão. Obrigado, Major Falcão. E a gente ficou muito feliz, de verdade. E fique ligado no Planeta Acre, todas as sextas-feiras, de 13h30 às 14 horas. E chegamos ao fim do programa. A gente espera sempre que tenham gostado, né? A gente fica esperando uma cartinha aqui, um telefonema ali. Pessoal, não liga pra gente. Olha, a gente continua esperando. Mas tudo bem. Apresentação e produção, Antonieta Mello e William Arruda. Divulgação em mídia e fotografia, Cristina Lacerda. Sonoplastia, Jander Silva. Jornalista responsável, MJ e Wilson Nascimento. Direção executiva do programa e produção, Alexandre Nunes. Este programa é uma realização da Fundação Aldeia de Comunicação. A gente está muito feliz, chegou o final de semana, muito obrigada por sua audiência. A gente vai ouvir mais uma musiquinha para encerrar. Olha, essa é para você.
Por que você não vem morar comigo? Chico César. A gente oferece para todo mundo que está ouvindo, os aniversariantes do mês de setembro, que se inicia hoje. Peraí, antes da música tem um negócio aqui. Denúncias sobre queimadas de segunda a sexta-feira, ligar para o IMAC, queimadas rurais, 3224-5497 ou 3223-7570. No final de semana, ligar para 193. A CEMEIA, queimadas urbanas, 3228-5765, durante toda a semana. E a CEMEIA tem um plantão 24 horas, que você pode ligar para 193, que o 193 aciona o plantão da CEMEIA, são as queimadas urbanas, de segunda a segunda. Um grande beijo a todos. Por que você não vem morar comigo, Chico César? Bye!